E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estou aqui para mais uma aula, onde hoje nós iniciaremos um período de aulas, onde nós falaremos sobre uns conteúdos extremamente satisfatórios, prazerosos, são os conteúdos relacionados à genética, à hereditariedade, à engenharia genética. Nós vamos falar até sobre transhumanismo, gente. Calma, tem tempo, vocês vão ver o que é isso. Para a aula de hoje, antes de iniciarmos, relembrando, vão lá e garantam a presença de vocês. É muito simples, não esqueçam de acessar lá o aplicativo Aula Paraná. Não esqueçam de ir até o ícone Atividades, realizar as atividades e aí sim, fiquem tranquilos, garantam a assiduidade e a presença. Para aqueles que ainda não estão acessando, ainda há tempo, gente. Não tem nenhum segredo. Vocês podem, se tiverem alguma dificuldade, vocês podem inclusive ir até a escola de vocês. Lá tem uma equipe especializada esperando vocês para dar todo o suporte que vocês precisarem. Beleza? Qual é o principal objetivo da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai falar sobre hereditariedade. Vamos definir esse termo. O que é hereditário? Identificar as considerações do pensamento mendeliano para a compreensão da hereditariedade. Lembra que eu falei sobre genética mendeliana, genética moderna? Nós não vamos nos separar de Mendel. Mendel e os seus experimentos são fundamentais para que a gente possa compreender a genética como ela se estabelece nos dias de hoje. Conhecer as formas de interpretação das leis que regem a genética moderna. Não todas elas, mas algumas delas. E também convido vocês a construírem um glossário. Para quem não sabe, que está chegando agora e não sabe o que é um glossário, é como se fosse um dicionário. Só que o nosso glossário, nós vamos ter palavras e significados daquilo que vai ser tratado na aula. Então, palavras como hereditariedade, gene, fatores genéticos, herança genética, Mendel, são palavras, são termos que vocês devem ter o significado ali em mãos, porque isso vai servir para que a gente possa interpretar a genética como ela é, com as suas especificidades que aparecerão. Então, invariavelmente, vocês vão estar pesquisando, tem que ter um material, um local, onde vocês pesquisem o significado daquelas palavras, visto que elas não fazem parte do nosso cotidiano, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre quebra de padrões científicos e sociais. Eu venho falando bastante sobre um estilo de pensamento que predominou por muito tempo, que foi o sexismo. Uma história negra na história da sociedade. O sexismo é aquele estilo de pensamento onde existia aquela segregação entre homens e mulheres. O sexismo é aquele pensamento em que as sociedades entendiam que os homens eram superiores às mulheres. As mulheres eram relegadas a segundo plano pela sociedade e a ciência, como fruto social, também fazia a mesma coisa. Felizmente, vivemos outros tempos em que a mulher a cada dia ganha o seu espaço de direito. Inclusive, em algumas áreas, as mulheres já predominam. Mas elas já predominam conhecendo essa história negra do sexismo para que elas não repitam isso que foi feito com elas, porque isso foi muito feio. Gente, nós conhecemos e entendemos e aceitamos uma ciência que seja igual para todos, que seja social. Eu trago aqui como personagem da quebra desses padrões, a Mariana Zatz. Ali está escrito 1947 e um traço para dizer que ela está viva. Eu estou fazendo uma homenagem a essa mulher cientista. Eu estou homenageando ela porque ela é uma geneticista e tem como foco de pesquisa algo que eu sou um apaixonado, que são as pesquisas relacionadas às células tronco. As pesquisas relacionadas às células tronco embrionárias, desenvolvidas pela Mariana Zatz, elas auxiliam na luta da descoberta
por antídotos a determinadas doenças que fazem parte do nosso cotidiano, que são, por exemplo, a ELA, né? Que ali ó, é a esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla, uma doença que afeta os neurônios e que tem como pesquisa as células-tronco. Eu também trago aqui as tetraplegias, né? Aquelas pessoas que ficam sem movimento do pescoço para baixo, tetraplégicas, em função de acidentes, em função até de infecções. Então, existem pesquisas em célula-tronco que trabalham, tentam achar alternativas para essas pessoas que há um tempo atrás tinham como prognóstico a vida vegetativa, entre outras doenças, como aquelas, né, que afetam os nossos idosos, que é, por exemplo, o Alzheimer. Doenças novas que fazem parte da nossa geração e que merecem, sim, conteúdos, construções novas da ciência. A Maiana é uma dessas cientistas que contribui para isso. Ela é uma geneticista, pesquisadora geneticista. A genética, uma ciência moderna, ela traz junto com ela conceitos modernos para facilitar o nosso dia a dia, mas traz junto consigo também pessoas novas. A genética, segundo pesquisas, é a ciência, um ramo da ciência que mais tem mulheres. Né? Parabéns a vocês, mulheres. Vocês estão conquistando o espaço que era de vocês. Tá bom? Depois dessa reflexão, vamos para o conteúdo propriamente dito. Hereditariedade. Vocês já viram falar em doenças hereditárias? Porque quando a gente fala em hereditariedade, a gente lembra de doença. Quando a gente fala, por exemplo, de bactéria, a gente lembra de doença. Não é bem assim, né, pessoal? Bactéria não pode estar só relacionada à doença, como hereditariedade também não. Mas pegando um ganchinho, falando de doenças, vocês viram que nós podemos ter 3 tipos de doenças quando uma pessoa adoece? A doença pode ser hereditária, congênita ou adquirida. A doença adquirida é aquela que a gente adquiriu depois que saiu de dentro do corpo da mãe. Tá? Uma gripe, né? uma doença qualquer que a gente desenvolva após ter saído do corpo da mãe, a gente pode chamar essa doença de caráter adquirido, doença adquirida. As doenças podem ser chamadas de congênitas quando essas doenças são adquiridas dentro do período gestacional. Então, lá dentro do útero da mãe, a mãe desenvolveu, vamos supor lá, teve uma sífilis e a criança nasceu cega. Essa cegueira, em função da sífilis, ela é enquadrada como doença congênita, porque foi uma doença que a mãe adquiriu, que a criança adquiriu no período gestacional, enquanto era um feto. Mas existem as doenças hereditárias. Essas, gente, elas também estarão presentes desde o início da formação do feto, mas elas se manifestaram no momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo. Porque nesse momento há sucessivas divisões, e nessas divisões, nessas trocas de materiais genéticos, a pessoa, o novo ser, poderá vir desenvolvendo patologias, síndromes, doença hereditária. Então, isso quer dizer que hereditário quer dizer que eu herdei dos meus pais. Assim como na doença, hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. Não podemos esquecer esse termo. Eu tenho uma característica hereditária. Bom, uma característica hereditária já está dizendo, é aquela que eu herdei ou do meu pai ou da minha mãe. Você já olharam para você, você já olhou para você mesmo e já identificou quais são as características perceptíveis que você tem convicção de ter herdado tanto do pai ou da mãe? Eu tenho algumas. Olha, eu já citei algumas para vocês. Olha o lobo da minha orelha aqui, ó. Se vocês observarem, o lobo da minha orelha é um lobo de orelha solto. Alguns de vocês que estão aí me assistindo têm esse lobo aderido à pele aqui, ó. Eu chamo de lobo aderido. Esse lobo da minha orelha aqui é determinado por um gene dominante, se fosse o Mendel falando, por um fator mais forte, que eu herdei ou do meu pai ou da minha mãe, ou de ambos, e nasci desse jeito. Outro dia fui pesquisar e vi que o lobo de orelha da minha mãe é
solto. E o do meu pai é aderido. Logo, eu herdei uma característica da minha mãe. Porque esse gene lá na minha mãe, que ela me doou, que ela me deu como herança, era dominante em relação ao gene herdado pelo meu pai. Calma, a gente vai entender isso melhor lá na frente. Eu só quero que vocês entendam o termo hereditariedade. É tudo aquilo, toda aquela herança que eu recebi, tanto do meu pai quanto da minha mãe. As características que eu herdei, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Como que essas características se manifestam? Olha, isso aqui é muito importante. Hereditariedade nos seres sexuados. Nós, por exemplo, somos seres sexuados, né? Para que nós tenhamos descendentes, há necessidade do contato entre os nossos gametas. A célula reprodutora masculina com a feminina. O espermatozoide precisa fecundar o ovócito secundário, o óvulo. Nesse momento, há uma junção de características. O espermatozoide está levando aqui características que vão se unir às características que estão lá dentro do óvulo e gerar um novo ser. Percebam, na reprodução sexuada, nós temos uma junção de características. O novo ser não vai ter características só do pai ou só da mãe, mas uma mistura das características de ambos. Esta mistura de características eu chamo de variabilidade genética. Eu sou fruto da união de um espermatozoide com um óvulo, mas eu tenho variabilidade. Em relação ao meu pai e à minha mãe, eu não sou só característica do meu pai ou só característica da minha mãe. Eu tenho essa junção da característica herdada por ambos. Seres sexuados, que realizam o coito ou sexo, que precisam ter essa relação para que a reprodução aconteça, eles são susceptíveis à variabilidade genética. Mas nem todos os seres vivos promovem isso. Olha esses aqui, por exemplo. A hereditariedade entre os seres vivos assexuados. Eu tenho aqui um ser vivo assexuado, a hidra. A reprodução entre elas não precisa de um parceiro. Esse tipo de reprodução aqui é chamado de brotamento. Então, a própria hidra desenvolve um broto. Esse broto, ele vai ter as mesmas características do ser que o gerou. Não tem variabilidade genética na reprodução assexuada, a não ser que esse ser aqui tenha sofrido algum tipo de mutação. Uma mutação provocada, por exemplo, por radiação, por outros fatores físicos, fatores químicos. Aí sim, é outra questão para a gente discutir lá na frente. O que eu quero que vocês separem é assim: a hereditariedade existe tanto entre seres vivos sexuados, que realizam o sexo, o coito, quanto aqueles que não precisam realizar o sexo para sua reprodução. A hereditariedade nos seres sexuados, ela vem acompanhada de variabilidade, porque tem mistura de materiais, tanto do pai quanto da mãe, do macho e da fêmea. Na reprodução assexuada, no caso, o brotamento, a cisparidade, bipartição, tipos de reprodução assexuada, ou seja, sem a presença do coito, do sexo, o novo ser receberá as características iguais àquele que o gerou. Ou seja, não ocorre variabilidade genética, a não ser se eu tenha sofrido algum tipo de mutação. Vamos ver se vocês entenderam. Sobre o que vimos, o que seria então a hereditariedade? Vamos lá, pessoal. Um tempinho só, eu já volto.
Daí, pessoal, vamos lá, vamos ver como vocês responderam. Então, nós vimos que hereditariedade é aquela transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genotípicas e fenotípicas transmitidas são chamadas de características hereditárias. O que? Genotípicas e fenotípicas? É isso mesmo. Vamos já entender o que é um genótipo e o que é um fenótipo. Primeiro, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o que o Mendel falou. As duas leis de Mendel explicam utilizando regras simples de probabilidade. As duas leis de Mendel, na verdade, pretendem explicar como que esse fenômeno da hereditariedade ocorre. Quando ele fez o cruzamento entre plantas de flores púrpuras com flores brancas, o Mendel propunha tentar explicar como que as características eram transmitidas, se manifestavam no ser da geração F1 e depois na F2. Quando ele fez isso com duas características ao mesmo tempo, o dihibridismo, era isso que ele também propunha explicar, a hereditariedade. Hoje fica mais fácil, gente, porque, olha, desde 1953 nós temos a estrutura do DNA. Hoje nós sabemos que partes do DNA formam aqueles fatores, as quais aquilo que o Mendel chamava de fatores, que são os genes. Hoje nós sabemos que os genes são partes ativas de unidades maiores do DNA, aos quais nós chamamos de cromossomos, e aí por aí vai. E aí, nesse sentido, eu queria dar um passo à frente nesse conteúdo de hereditariedade. Fenótipo, genótipo, tá bom? Ou melhor, genótipo, fenótipo. Coloca o genótipo na frente. O que é o genótipo de uma pessoa? Você tem teu genótipo aí. Todos nós temos o genótipo. Mas nós precisamos entender o genótipo a partir de uma característica. Eu acabei de citar nessa aula uma característica aqui, visível, que é o lobo solto da minha orelha. Eu chamo de genótipo o conjunto de genes que determinou essa característica. Esse é o meu genótipo. Então, para eu entender o meu genótipo, eu tenho que ver qual é o gene que eu recebi do meu pai, qual é o gene que eu recebi da minha mãe e colocar eles aqui, ó. Então, os genes que eu tenho são esses. Qual deles se manifestar, vai se traduzir numa característica. A característica é o fenótipo. Então, o lobo solto eu chamo de fenótipo. Os genes que deram origem ao lobo solto é o genótipo. Beleza? Mas tem uma coisa entre eles muito importante. Está aqui no meu desenho. Aqui, esta molécula de DNA do meu desenho demonstra o genótipo, ou seja, as partes do DNA que são ativas, que têm a função de coordenar a produção de uma proteína. Coordenar a característica. Só que o genótipo, os genes, eles não trabalham sozinhos. Senão, nós teríamos condições de saber tudo que a gente é e seria. Os genes, eles têm muita relação com o ambiente. Então, a influência do ambiente sobre os genes vai gerar uma característica. Não estou dizendo o lobo da orelha. Se vocês analisarem, os genes que deram origem ao lobo da minha orelha, pouco são influenciados pelo meio ambiente para que a minha orelha tivesse esse aspecto. Mas, gente, eu não me traduzo, eu como ser humano, ser vivo complexo, não me traduzo em apenas uma característica simples. Olha quantas características nós temos, características essas visíveis e outras, milhares que a gente não enxerga, que dão a manutenção da minha vida, a manutenção da vida de vocês. Isso tudo é herança genética. Isso tudo são genes que em contato com o ambiente se manifestam e produzem essas características, o fenótipo. Então aqui eu tenho um ursinho ali, ó. Esse urso só tem essas características visíveis, o fenótipo, graças aos genes que ele herdou dos seus genitores, que em contato com o meio ambiente fizeram isso. Olha abaixo aqui, ó. Abaixo eu tenho uma representação da ervilha com flores púrpuras. Essa ervilha ela tem um genótipo, ou seja, tem fatores.
Os fatores que dão origem a essa cor são chamados de pesão. Esses fatores aqui, ó, a qual nós chamamos antes de besão, estão lembrados do meu exemplo? Esses fatores representam o seu genótipo, enquanto que a própria cor é a característica, é o fenótipo. Beleza? Olhem ali, ó. Aqui eu tenho genótipo e fenótipo? Tenho. Aqui eu tenho uma molécula de DNA com os seus genes, que em contato com o ambiente vão dar origem a uma característica, cor dos olhos. Mas assim, a cor dos nossos olhos, até para vocês ficarem menos ansiosos, não é determinado por um par de genes, não. A cor dos nossos olhos é uma característica poligênica. São vários genes que precisam estar interagindo entre si e com o ambiente para que a pessoa possa ter os olhos azuis, por exemplo. Assim como o castanho, assim como as outras cores. Mas aqui eu tenho um exemplo de genótipo. Genótipo é o conjunto de genes. Fenótipo é a característica. O conjunto de genes em interação com o ambiente vão dar origem ao meu fenótipo, às minhas características. A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Mas antes de terminarmos essa aula, eu gostaria de saber se vocês entenderam. Quando dizemos que uma determinada pessoa possui cabelo liso, de qual aspecto nós estamos nos referindo? Cabelo liso, ó. Nós estamos falando sobre o genótipo dela ou sobre o fenótipo? Agora é com vocês, vamos ver se vocês entenderam. Daí, pessoal, quem respondeu o fenótipo respondeu certo. O cabelo liso é uma característica, é o fenótipo. Mas quem ofereceu essa característica é um conjunto de genes. E aí eu tenho o genótipo. Olha lá o teu pai, olha o seu cabelo. Agora, se você tem contato com o seu pai, analisa o cabelo do seu pai. Agora, se ele for calvo, daí eu não posso fazer nada. Analisa o cabelo da sua mãe. Talvez você não tenha o cabelo nem parecido com o do teu pai, nem com o da tua mãe. Talvez o teu cabelo seja uma mistura desses dois fatores que você herdou deles. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Por isso eu convido vocês para que na próxima aula a gente possa ir mais adiante em fatores hereditários específicos da nossa espécie. Eu vou mostrar algumas características que vocês poderão observar. Beleza, pessoal? Fica aqui um grande abraço. Até a próxima aula sobre hereditariedade.